Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: o medo deixa de existir quando se aceita o seu chamado e começa a caminhar com Jesus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela Sua presença. Aceita, Pai, essa nossa oração, pois nós Te amamos, nós Te bendizemos, nós Te adoramos e somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós paramos para pensar na vida de Jesus, Ele veio como uma promessa de Deus. Diversos profetas vinham avisando sobre isso, que Ele viria para salvar o mundo. Só que se a gente para pensar no Salvador, a gente jamais conseguiria aceitar ou entender que Ele seria morto, crucificado, que de alguma forma o mal Ele iria vencer. Mas simplesmente nós não contávamos com a ressurreição. Quando Jesus falava sobre a ressurreição dele, as pessoas não aceitavam. Por quê? Porque somente Deus tem o poder de ressuscitar alguém que já morreu. Somente Deus pode dar a vida àquilo que está morto. Então, dentro das nossas capacidades, nós sempre vamos tentar deixar as coisas dentro da nossa zona de conforto. E a partir do instante que as coisas fogem do controle, nós temos o hábito de sentir medo, insegurança. E assim, ao invés da gente continuar caminhando, a gente simplesmente se paralisa. E quantas coisas você não tem medo hoje em dia? Talvez medo de perder o emprego, medo de perder a sua família, o relacionamento, medo de ficar doente, medo de depender de alguém, medo de faltar alguma coisa. E assim a gente vive condicionado, achando que Deus não tem poder de resolver ou de atuar além dos nossos medos. E de certa forma, às vezes a gente aceita a humilhação, nós aceitamos muitas vezes a escravidão e achamos que aquilo tá bom demais, que Deus ele não pode melhorar a nossa vida e que isso que a gente aceita muitas vezes faz parte. Deus ele não te fez para que você fosse escravo. Deus ele não te fez para que você viva sofrendo. Deus ele não te fez para que você seja obrigado a fazer as coisas que você não concorda. Aonde está o Espírito de Deus, lá tem liberdade. Só que para todas as pessoas, Deus tem um chamado, Deus tem um propósito. Ou, se a gente for traduzir para a linguagem popular, Deus tem um destino. E a partir desse instante que você encontra o seu chamado, encontra o seu destino e entende a razão que Deus te fez, essa é a pergunta fundamental da nossa vida. Qual é o meu propósito? Qual é o meu chamado? Só que esse chamado e esse propósito não quer dizer que ele não vá passar por coisas que você não queira. Quem gostaria de ser crucificado? Quando a gente começa a olhar a história de Jesus, ele foi crucificado no auge do seu ministério, quando o maior número de pessoas estavam sendo alcançadas, quando ele estava conseguindo fazer o seu propósito. Foi nesse instante que Deus decidiu que tinha chegado a hora. E às vezes a gente acha que quando chegar lá no topo, a gente vai permanecer no topo. Não. Quando a gente chega no topo da nossa vida, a gente morre para renascer para Deus. Porque quando a gente chega no topo, a gente percebe que nada daquilo é importante, que nada daquilo pode nos satisfazer, que nada daquilo tem significado. Não é à toa que você olha que tantos artistas, eles se drogam, que tantas pessoas, elas se suicidam. Porque quando a gente chega lá em cima e não encontra Deus, é um céu sem sentido, é uma vida totalmente vazia. Porque antes a razão era conquistar, mas depois que eu conquisto, qual é a razão de se manter vivo? Ela já não existe. E a gente tem uma lição muito grande com Jesus, quando a gente para e pensa que nós temos que morrer,
que nós temos que aceitar a nossa cruz, que nós temos que aceitar essa nova vida e que nós vamos passar por um período que aparentemente nós estávamos mortos, que o mal nos venceu, mas nós sempre vamos dar a volta por cima. Lá em João 12, versículo 27, a palavra ela diz assim: agora meu coração está perturbado, e o que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Então veio uma voz dos céus: eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. Como é importante observar o comportamento de Jesus. Ao invés dele reclamar pelo simples fato dele estar perturbado, e o que estava perturbando Jesus? Porque ele saberia que estava chegando a hora da sua crucificação. Quando a gente lê na Bíblia sobre a crucificação, dá para se notar que não foi uma coisa, digamos assim, normal, né? Teve muito sofrimento, teve muita dor, teve muita humilhação, escárnio. Quando a gente vê aquele filme A Paixão de Cristo, ou quando a gente olha essas encenações, a gente consegue entender que precisa de muito amor para passar por tudo aquilo, e de muita fé, porque se Jesus não soubesse que ele era o Filho de Deus, ele jamais teria aceitado. Quem aceitaria morrer na dúvida? Que a gente sabe que da morte a gente não volta. E a gente vai lendo da palavra e ele diz: olha, agora meu coração está perturbado, o que eu direi? Eu vou pedir para Deus me livrar disso? Eu vou pedir para Deus me livrar do meu chamado? Eu vou pedir para Deus me tirar do meu destino? Não. Jesus, ele teve a real noção. Ele diz: não, eu vim exatamente para esta hora. Ele estava preparado para a cruz. E é assim que nós temos que enfrentar os nossos problemas. E é assim que nós temos que enfrentar tudo aquilo que nos escraviza. Eu não vou fugir, eu não vou pedir para Deus me tirar daquilo, muito pelo contrário, eu vim para isso e eu vou enfrentar e eu vou lutar. Eu não vou deixar o meu medo dizer quem eu devo ser e aonde eu vou ficar. Não, eu vou enfrentar, eu vou falar e eu vou fazer. Porque essa é a capacidade que Deus nos dá. Eu já passei muito tempo da minha vida calado, por medo do que os outros fossem pensar, por medo do que os outros fossem dizer, por medo do que os outros fossem achar. Hoje eu não me calo, porque a voz que ecoa de mim, ela vem do Senhor. A palavra que passa nos meus pensamentos é a palavra de Deus. O som que me ronda é o louvor. E aí está a minha força. Então eu não vou fugir, indiferente, independente do que aqueles que acham que vão me crucificar. Deus já me disse, eu já glorifiquei uma vez e vou glorificar de novo. Então chega de ter medo da cruz, chega de ter medo de ter que passar pela dificuldade, chega de ter medo da tribulação, porque Deus, ele é justo e Deus, ele já deixou muito bem claro que a glória que ele tem para aqueles que obedecem, para aqueles que o seguem, não tem como a gente comparar com nada dessa vida. Se a gente vai lá em Salmo 112, versículos 6 e 7, a palavra ela diz assim: o justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Não temerá más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. E é assim que tem que ser a nossa fé. Eu acredito que todas as pessoas já passaram por a situação de, sei lá, de repente alguém fala: olha, depois eu preciso conversar com você, hein? E você não sabe o que ela vai dizer e já começa aquela dor de barriga, já começa aquela ansiedade, já começa a pensar em milhões de coisas. Por quê? Porque a gente sempre espera uma notícia. Agora vem a boa nova. Se você está dentro do teu propósito, se você está dentro do teu chamado, pouco importa quem toca, pouco importa quem fala, pouco importa a opinião do outro, pouco importa. Por quê? Porque a nossa voz vem de Deus, o nosso foco é Cristo. O diabo vai usar aqueles que são deles, mas a luz de Deus jamais será impelida pelas trevas. E a gente tem plena convicção nisso. E Deus, ele deixa bem claro: meu coração está firme,
confiante no Senhor. Então, ainda que venha má notícia, ainda que alguém tenta te oprimir, ainda que alguém tenta te botar medo, ainda que alguém tenta te condicionar e falar e te ameaçar, nós vamos confiar em Deus. Nada disso vai poder tirar a nossa confiança em Deus ou tirar a gente do nosso chamado. Como diz lá no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, nada temerei, pois o Senhor está comigo. E é essa confiança que nós temos que ter. Se você ora o tempo inteiro, o Espírito está com você o tempo inteiro, porque a oração ela vem do Espírito. Nós, simplesmente por vontade nossa, nós não temos vontade. A vontade nossa, na maior parte do tempo, é de fazer nada. Por isso que quando nós temos um trabalho para fazer, muitas vezes nós pensamos 10 vezes se devo fazer ou não, fica procrastinando, fica enrolando. Você sabe tudo aquilo que você tem que fazer, mas você não faz, porque o espírito do derrotado é esse. É você gastar o teu tempo, que a única coisa que você tem nessa vida é a mais preciosa, para não fazer nada, para ficar lá no Instagram vendo a vida dos outros que estão vivendo, para você ficar lá, tá descansando. Quando você morrer, você vai ter bastante tempo para você descansar. E eu estaria preocupado em conquistar a minha salvação nesse instante. E aí você pode estar se perguntando, poxa, apesar de tantos defeitos, poxa, apesar de tudo que eu já fiz, apesar de eu não ser ninguém, não sou nem conhecido nem nada, por que Deus iria me escolher? Porque Deus, Ele escolhe as coisas loucas dessa vida para confundir a sábia. Escolhe aqueles que não são, para confundir os que são. E essa mentalidade da loucura da cruz, ela é descrita lá em 1 Coríntios 1, versículo 28 a 30. A palavra diz assim: Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção. Nota porque Deus te escolheu? Para aniquilar todos aqueles que pensam que são. Deus ele vai te levantar, Deus ele vai te capacitar para aqueles que acham que estudaram, para aqueles que acham que são ungidos, para aqueles que acham que Deus é um caminho que eu escolho, que eu me matriculo em algum lugar, que eu faço um curso. Não alguém que Deus levante, justamente para a tua palavra. Eu não gosto de falar de ministério. O meu ministério. Que ministério? Eu sou um servo de Deus, eu não tenho ministério. O meu ministério. Que teu ministério? Se você é um discípulo de Jesus, como é que você tem um ministério? Teu ministério é de Deus, não existe outro. E esses são justamente as pessoas que Deus está levantando para compor a base dele. Não o ministério dos homens, não a igreja dos homens, mas o ministério de Deus. E a gente fica perdido que você vai ter a sua igreja. Que igreja minha? Que é meu? Tudo é de Deus, o meu. Quem que prega uma coisa dessa? Como que eu posso acreditar que uma pessoa está falando em nome de Deus quando ele mesmo ele entende a mensagem de Deus que prega nós, o Pai é nosso? Como que a gente olha uma pessoa dessa? Como que a gente olha uma pessoa que foge da cruz? Como que a gente olha com uma pessoa que sai do meio? Eu adoro Jesus, eu amo Jesus, adoro o comportamento de Jesus, adoro a atitude de Jesus, a firmeza. Adoro quando Jesus fala e escandaliza, porque é a verdade. É a verdade. E é essa verdade que nos liberta. E é justamente por essa verdade que nós somos levantados, que nós somos capacitados. E nota uma coisa, é por iniciativa dele que vocês estão em Cristo. Deus, ele te escolheu. Se você está recebendo esse áudio, que eu acho que é a coisa mais louca que pode estar acontecendo na tua vida, né? Você está aprendendo sobre Deus ouvindo um áudio, lendo a Bíblia, né? Não dentro de uma igreja, não, lendo diariamente, você tendo uma vida de comunhão com Deus. Porque Cristo te escolheu, como Cristo me escolheu, como Ele vai, através da tua vida, escolher outras pessoas, como Jesus foi escolher o ministério dele, como Ele escolheu um pescador, escolheu pessoas simples. Por que Ele não foi lá dentro da sinagoga?
Ah, não, vou lá na sinagoga, que já tem as pessoas que já seguem a Torá, que já seguem o Antigo Testamento, que já são levitas. Eu vou lá escolher. Por que ele não foi lá? Por que ele pegou o povo? Por que ele escolheu os que não são? Por que Deus escolheu o filho do carpinteiro e não o sumo sacerdote que já tinha? Essas são as perguntas que a gente deveria se fazer. Mas isso não é importante. Isso não é importante. E quando Cristo, ele nos chamou, ele deu a sabedoria de Deus para nós, para que nós pudéssemos ser justos, santos e encontrar redenção. Redenção é nós encontrarmos uma nova oportunidade de viver. Encontrar um motivo para a gente estar pronto para a batalha. Encontrar um motivo para que nós não sentimos mais medo. E a gente percebe que o nosso chamado é justamente esse, para que outras pessoas possam se salvar. Quanto mais eu nego a minha vida, quanto mais eu me pareço com Cristo, menos eu me pareço com as coisas desse mundo. E nós temos que ter zelo pelas coisas de Deus. Você acha que o teu Instagram é seu? Que o teu Facebook é seu? Que o teu TikTok é seu? É seu? A sua vida, ela é sua? Vou dar um exemplo de mim. O meu Facebook tem o meu nome, mas eu só falo de Deus nele, não falo nada da minha vida. Posto versículo, posto frase, posto vídeo de pregação e é só isso. Eu poderia ir lá e começar a colocar fotos minhas lá, colocar a minha vida, colocar alguma coisa para vender, colocar sei lá o quê. Aí não tá perdendo o propósito daquilo? Eu não estou usando a minha vida e o meu nome, e eu não estou dando a minha cara a tapa para promover o nome de Deus, para que outras pessoas possam passar pela mesma experiência de amor que eu passei. Então percebe que eu sou um espelho daquilo que eu prego. A partir do instante que você começar a servir a Deus, você tem que servir a Deus. A partir do momento que você sentir que o teu chamado começou, e como eu sei disso? Quando eu começo a me sentir bem, quando eu não começo mais a sofrer pelas mesmas coisas, quando eu começo a me sentir mais forte, quando eu me sinto motivado, quando eu sinto sede de Deus. Então eu tenho que começar a transformar esses lugares também como se eles fossem igrejas, altares, onde eu ajudo outras pessoas a encontrar esse caminho. Lá já não é mais para ficar procurando um relacionamento, lá não é para ficar vendendo, não é para fazer nada. Ah, mas e se eu tiver... Você confia em Deus? Se você tiver que vender, Ele vai colocar pessoas. Se você tiver que encontrar alguém, Ele vai colocar pessoas. Se você tiver que... Deus vai prover. Você não precisa ficar lá se oferecendo, se vendendo, ficar exposto. Nada. Isso parece um templo pagão, onde as pessoas iam simplesmente para sexualidade. Ei, tô sozinho, tô carente. Você quer que a tua vida seja uma vida? Você quer começar uma família para terminar com uma família? Ou você quer simplesmente colocar uma aliança no dedo para que um tempo não ter mais casamento, não ter mais coisa, não ter mais nada? Quando a gente começa as coisas do jeito errado, dá errado. E a culpa não é tua. Eu não vou te culpar, sabe por quê? Você não conhecia nada disso que você tem aprendido hoje. Então, a partir do instante que você começa a conhecer, fica diferente as tuas escolhas. Eu tenho certeza que se você fizesse hoje, tomasse essa decisão, muita coisa você não faria. Mas tinha que ser assim. E é justamente isso. O nosso chamado, ele vai começar justamente nessa coisa torta. O de Jesus começou na cruz. Eu não sei qual é a tua cruz. Eu não sei que problema que aconteceu na tua vida que acabou com tudo. E é justamente esse o momento. Você não veio para fugir disso, nem para lamentar disso. Você veio para passar por isso. Daqui 3 dias você ressuscitar para a glória de Deus. E é assim que você tem que olhar esse momento. Não com lamento, mas como a melhor coisa que aconteceu, porque esse era o teu chamado. E você não vai mais sentir medo, você não vai mais se sentir sozinho, você não vai ter mais dúvida, você não vai ter mais insegurança e não vai ter mais nada, porque Deus está com você e você caminha com Ele. E nós vamos acreditar em tudo aquilo que está na palavra e nós vamos vivê-la. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que Deus toque o teu coração. Que Deus te abrace. Que Deus te console. Que você respire fundo. Tenha calma, paciência.
perseverança, esperança, confiança, porque tudo vai dar certo. Exatamente quando você aceitar o seu chamado e começar a caminhar com Jesus. Amém? Bom dia, que Deus abençoe.